Olá pessoal, hoje no Minuto com o Especialista nós vamos falar sobre como avaliar a eficiência da terapia de vaca seca. Eu vou citar aqui duas formas de fazer essa avaliação. A primeira forma é através da análise de CCS individual da vaca. É desejado que seja feita uma CCS individual dessa vaca antes da secagem, o mais próximo possível, e logo após o parto, entre 5 a 25 dias pós-parto. O que se espera é que, se a terapia foi eficiente durante a secagem, que uma vaca de CCS acima de 200 mil antes da secagem venha apresentar uma CCS menor que 200 mil logo após o parto. E aí a gente pode assumir que a terapia de vaca seca foi eficiente em baixar a CCS durante o período em que ela esteve seca. O problema dessa avaliação é que se uma vaca tem, por exemplo, uma infecção por Staphylococcus não aureus antes da secagem e ela pare com CCS alta após a secagem, mas por outro agente, por exemplo, Streptococcus uberis, a gente vai assumir que o antibiótico de vaca seca não foi eficiente em eliminar a bactéria, porém ele foi sim eficiente nesse caso, e o problema estava numa nova infecção que foi causada durante o período seco, e aí o problema está mais relacionado ao uso de selante do que ao antibiótico em si. A segunda forma de avaliar a eficiência da terapia de vaca seca é através da cultura microbiológica do leite. E aí o indicado é que se faça uma cultura logo antes da vaca secar e uma cultura logo após o parto, entre 7 e 14 dias pós-parto. E o que se espera é que a bactéria identificada logo antes da secagem não seja identificada logo após o parto. Ou seja, a gente espera que logo após o parto o resultado de cultura seja negativo, ou seja, não tenha nenhuma bactéria. Ou se a vaca tinha, por exemplo, Staphylococcus não aureus antes da secagem e depois pariu com Streptococcus uberis, a gente sabe que o antibiótico de secagem foi eficiente em eliminar Staphylococcus não aureus, porém a vaca teve uma nova infecção durante o período seco e aí é um problema mais relacionado ao selante, e a gente sabe que houve essa nova infecção durante o período seco porque a bactéria identificada após o parto foi diferente daquela bactéria que a vaca tinha antes da secagem. E esse tipo de avaliação a gente só consegue fazer através da cultura microbiológica. Por isso que ela é muito mais indicada para fazer essa avaliação do que a CCS individual da vaca. Caso não tenha sido feita uma cultura antes da secagem da vaca, apenas com a cultura após o parto, a gente pode ter uma noção da eficiência da terapia de vaca seca. Por quê? Espera-se que as vacas parem, venham a parir com resultado de cultura negativo, ou seja, sem bactéria. E aí, se a gente só tem a cultura pós-parto, a gente espera que 80% ou mais das vacas apresentem resultado de cultura negativo logo após o parto. E aí, pessoal, uma dica importante para fazer esse tipo de avaliação, nós devemos usar meios de cultura que permitam a identificação do maior número de bactérias possíveis. Porque se a gente usa um meio de cultura seletivo ou que não identifique o maior número de bactérias possíveis após o parto, caso o resultado de cultura seja negativo, a gente não sabe se de fato a vaca não tem nenhuma bactéria causando infecção ou se é uma restrição do meio de cultura que ele não é capaz de identificar aquela bactéria. Então é isso, pessoal. Para qualquer outra dúvida, entre em contato conosco. Um grande abraço. Por exemplo, pessoal, esse gráfico aqui é o gráfico de prevalência de agentes identificados nas culturas pós-parto aqui da UniFarm. E nesse gráfico vocês podem ver, por exemplo, que a gente tem um grande percentual de Staphylococcus não aureus, Streptococcus agalactis desgalacti, outros gram-positivos, Streptococcus uberis, que são identificados nessas culturas pós-parto. Por isso que é importante a utilização de meios de cultura que permitam a identificação do maior número de patógenos possíveis, para a gente saber primeiro se há presença ou não de algum patógeno na cultura pós-parto e segundo, qual é esse patógeno para a gente tomar as medidas de controle necessárias, ok?